Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações e já passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 023/2024, que cria cargos da nova redação, artigo 3º da lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 41.114,20 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição, senhores vereadores e vereadoras que queiram se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 024/2024, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 53.510,22 e créditos suplementares no montante de R$ 662.098,01 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos vereadores que queiram manifestar. Coloco a palavra à disposição do vereador Luiz. Mais uma vez a saudação, senhor presidente. Esse projeto vale salientar pela importância dele. Então, um montante de R$ 53.510 de crédito suplementar. Do crédito suplementar, na verdade, é crédito especial, e crédito suplementar R$ 662.092,00. Eu faço questão de salientar da importância desse projeto, dessa suplementação, na verdade, de recursos. Recursos todo esse destinado à área da saúde, muitos ali para suplementar, então, o medicamento básico da nossa farmácia municipal, para atender o munícipes que vêm ali, e sempre é necessário, então, repor o estoque e suplementar essa medicação. Mas faço esse comentário pela importância também de mais de 180 mil, que é destinado para uma suplementação do orçamento para a reforma de 2 ESF, tanto de Andréas como Lilinha Ferraz. Acredito que os dois merecem vão ganhar uma estrutura um pouco melhor, e esse 180 mil, então, é para complementar o orçamento, né, para fazer essa melhora que tanto necessita e que a comunidade tanto merece. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto 024. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 025/2024, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 306.729,69 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 027/2024, que dá nova redação ao anexo 2 da lei número 4.792, de 4 de dezembro de 2018. Que dispõe sobre o licenciamento ambiental no município de Veracruz, fixa a taxa de licenciamento ambiental e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 028/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor área 1, anos iniciais, em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, boa tarde. Quero saudar os vereadores, vereadora, a nossa assessoria aqui presente, senhor Tati, que está nos acompanhando também presencialmente, e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero justificar o meu voto favorável a esse projeto,
porque eu tenho sido muito procurada e questionada por professores que fizeram concurso público, e toda vez que vem um projeto para aprovar uma contratação, eu acabo sendo cobrada porque votei a favor. E nesse caso, então, há uma justificativa. Nós estamos aprovando a contratação de um professor para a área 1, anos iniciais, pelo período de 1 ano, e vem substituir uma licença maternidade. Então, nesse sentido, é temporário mesmo. No findar desse tempo da licença maternidade, a professora nomeada voltará para o seu cargo. Por isso, meu voto é favorável. Agradeço a vereadora Cira e a palavra ainda continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 029/2024, que fixa o limite do dispêndio com a promoção de encontros da terceira idade em 2024 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneira, assessores da casa, senhor Robelírio, também o Jefferson, pessoas que nos assistem pelo Facebook. Quero salientar que este valor que é dispensado por todos os eventos aí da terceira idade serão muito bem aplicados. Quero aqui parabenizar a Alessi, que coordena este grupo da terceira idade, está fazendo um excelente trabalho, um magnífico trabalho, elogiada por todos que a gente conhece aqui da cidade, pessoas da terceira idade envolvidas, elogiam o trabalho da Alessi. Então, aqui a gente está aprovando, então, R$ 3.500 por cada evento que acontece durante esse ano aqui no município. Creio que terceira idade também merece, e muito, né, diversão, e todo o trabalho que é executado, né, que ela se proporciona aí com as voluntárias que ajudam, lógico que ela não está sozinha, mas tem que enaltecer o trabalho que está sendo feito. Então, acho que minha posição é favorável a esse projeto. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. A palavra continua à disposição. Vereadora Cira. Também quero me manifestar em relação a esse projeto. Serão 11 encontros durante o ano. Há um calendário que acompanha o nosso projeto. E para cada encontro desse está sendo destinado pelo Executivo Municipal um recurso de R$ 3.500. Esse recurso ele deve custear a despesa com alimentação, transporte, sonorização e decoração do espaço. Nesse sentido, considero um recurso bastante modesto, e o Flávio fazia referência à equipe da Secretaria do Desenvolvimento Social, que se envolve na promoção. Também quero fazer referência às coordenadoras voluntárias, que fazem um trabalho importantíssimo, né? É importante a prefeitura coordenar, destinar recursos, mas eu queria dizer que também é muito importante a prefeitura destinar os recursos e o apoio para esse grupo que voluntariamente organiza o café, serve o café, contrato conjunto, recepciona, planeja e faz esta festa acontecer. Eu digo isso porque esses encontros da terceira idade, eles são tradicionais no nosso município. Há muitos anos eles são organizados. Havia época em que eles eram descentralizados, que eles iam para as diversas regiões do município, e agora praticamente se concentram aqui no Bom Jesus, e os idosos, eles vêm dos diversos lugares do município, então aqui até a cidade. Mas eu quero
mesmo que eu considere modestos os recursos para dar conta de tanta despesa, meu voto vai ser favorável, deixando a recomendação, nem sei se é essa palavra, que a prefeitura continue dando apoio, porque esse é um espaço importante, muito importante. A terceira idade, ela precisa ter esses espaços de encontro, de confraternização, de alegria, de palestras, e é importante, então, que o poder público municipal ele dê o apoio financeiro, mas também para essa coordenação, o apoio para que eles continuem realizando esse excelente trabalho. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui, senhor Robelírio Tati também, que é a nossa presença sempre ilustre aqui na Câmara de Vereadores, eu também, só para deixar umas palavrinhas aqui, que preciso concordar com a vereadora Cira, eu já participei muito disso no ano de 2012, se não me falho, acho que era a sua mãe, Silas, que era ainda a prefeita aqui de Veracruz, e sempre teve esses encontros, e eu vejo muito importante, porque é uma festa muito boa, sabe, Cira? Eles esperam o dia para ter esse encontro. Eu lembro na época, quando eu comecei na prefeitura, em 2012, eu fiquei na assistência social, então eu servi muita cuca e muito suco para eles direto, só que na época não era só em um lugar, era em Linha Andrés, era em Ferraz, era em vários lugares. Então eu acho que é um espaço e é um dia importante também para que o pessoal da terceira idade possa estar saindo de casa e se divertindo um pouco. Então, pela minha participação lá, eu vi o que acontecia diretamente nas festas. Então, como a Cira falou, faz muitos anos que já tem isso. Então, eu vejo muito importante e, se possível, quem sabe, no próximo ano, aumentar um pouquinho o valor para que eles possam ter mais coisas à disposição deles. Seria isso. Agradeço o vereador Paulo pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Jefferson Blanc chegou agora nessa casa para assistir a sessão também. Se não me engano, esse projeto em 2023 ele passou com um valor de R$23 mil, né? Esse ano ele está passando com um valor de R$38.500. Isso dá um acréscimo de R$15.500 no projeto. Eu preciso parabenizar e valorizar esse ato, porque ano passado eu fui um dos que falei aqui que esse precisava ser mais valorizado, o encontro do idoso, porque a gente sabe da importância que isso tem na vida da pessoa que muitas vezes está ali na sua casa, só fazendo um tricô, já está aposentada. Esse convívio social faz muita diferença para os nossos idosos. E ano passado, como eu disse, não quero mentir, acho que foi R$23 mil. Esse ano, então, o valor, que é R$3.500 por evento, no caso, R$38.500 no ano, né? Eu acho que é um acréscimo importante para a gente estar conseguindo fazer com que a nossa terceira idade, todos aqueles que utilizam desse serviço, possam ter uma saúde mental também melhor e mais valorizada. Então, fico feliz que a Prefeitura esteja aumentando esse valor e espero que nos próximos anos a gente possa pensar para ir ainda mais além. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Marcelo pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Silas. De uma forma muito breve também, quero complementar as palavras dos colegas vereadores. E é tão tranquilo e bom de falar, colega Paulão, quando é um projeto dessa magnitude. Todos nós entendemos da importância, a gente vê resultado dentro da nossa comunidade. E como tu mencionaste, eu, quando pequeno, participava de alguns encontros, quando minha mãe puxava muito à frente disso, ela gostava muito e tinha uma reciprocidade muito grande. E eu vi o quanto aquilo ali fazia bem para os idosos. Então, isso motiva a gente, cativa, para que a gente continue proporcionando esses momentos para eles. Parabenizar todos os responsáveis, coordenação, as pessoas que estão à frente de todo esse trabalho, não só dos encontros, mas também de todas as atividades que acontecem dentro do nosso município. Um evento, como eu disse, muito importante, e hoje eu quero dar um destaque a uma situação que aconteceu de uma amiga minha, que hoje é viúva, aposentada, morava no interior, já está comprando uma casinha mais próxima da cidade, colega Marte, para que ela possa também participar mais assertiva dessas atividades. Então, a gente sabe que essas pessoas tiveram certamente
em muitas ocasiões uma vida difícil, de muito trabalho, e agora aposentadas elas precisam também ter essas atividades, essa integração com pessoas da sua classe, com pessoas da sua idade. Então, momentos muito importantes. Então, se isso acontece é porque esse trabalho realmente está sendo importante, está sendo bacana para essa classe, que muito é importante para o nosso município. Então, voto favorável a esse projeto. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Silas e a palavra ainda continua à disposição. Conceda a palavra à vereadora Vaneila. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, todos que nos assistem aqui presencialmente e aos que nos assistem via redes sociais. Eu quero deixar também o meu parecer nesse projeto, dizer que com muito orgulho quero ser parceira desse projeto, votar favorável e principalmente para a gente saber que hoje nós temos, podemos dizer até que temos 2 grupos de idosos aqui em Veracruz, distintos. Porque terceira idade, hoje, o grupo da Prefeitura Oficial, né, está à frente, se eu não me engano, a Madalena e a Marilise, né, que é a terceira idade do município, que organiza esses eventos do calendário. E nós temos esse grupo, então, à frente a Alessi, que trabalha, então, frente à Secretaria de Ação Social. Então, nós temos 2 grupos hoje, distintos, mas que se somam, né, vereador Paulão, para fazer um trabalho, talvez não dividido, mas somado e multiplicado, para que muitas pessoas acima dos 60, e tem muitos que não chegaram aos 60 ainda, que já participam e fazem parte desse trabalho. Então, deixar a grandiosidade dessas 2 frentes que trabalham nos grupos de idosos aqui da nossa cidade. E é bom saber que o nosso município também investe, porque isso se trata de investimento na saúde, se trata de investimento saúde emocional, saúde física, enfim, tem toda uma participação da saúde nesse processo de trabalho com o idoso. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vaneila pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 030/2024, que cria encargos da nova redação, o artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da nova redação, os artigos 6º e 7º da Lei número 2397, de 3 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Este projeto, que ora analisamos, o 030 de 2024, ele adequa o plano de carreira do município à realidade hoje do município. Quando foi criado o plano de cargos e funções, tínhamos uma realidade no município e essa realidade ela vai mudando na medida em que muitas vezes temos mais alunos na educação infantil, em outros momentos mais no ensino fundamental, séries iniciais, em outros momentos mais nas séries finais. Aqui o que o Executivo propõe em relação à educação infantil é extinguir um cargo de monitor de creche e criar no seu lugar um cargo de auxiliar de educação. Por quê? Porque hoje não se nomeia, não se faz concurso mais para monitor de creche. Extinguindo o cargo de alguém que se aposentou e criando o cargo de auxiliar de educação, é possível de fazer mais uma nomeação no município. A outra situação, também o município solicita criar um cargo de professor área 1, educação infantil, e extinguir
o cargo de professor área 2, Ciências Físicas, Biológicas e Matemáticas. Não cria despesa para o município, não altera o valor dos salários, é apenas uma lei que vai adequar o plano de carreira. Então, nesse sentido, entendendo que a realidade escolar ela é bastante dinâmica e precisa desses ajustes, o meu voto vai ser favorável. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto 030 juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 031/2024, que cria e extingue cargos da nova redação ao artigo 19 da Lei 931, de 20 de agosto de 1991 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 001/2024, que institui o programa Vale Feira aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Silas. Colegas vereadores, comunidade, como membro da mesa diretora, então, apenas para esclarecer também esse projeto, estamos implantando para nós, servidores da casa, o mesmo projeto já imposto dentro da prefeitura, né, incluindo o Vale Feira para todos os servidores, reforçando sempre o incentivo à nossa agricultura familiar, aos produtos produzidos aqui, né, um incentivo não só para o servidor, mas também com que todos esses produtores possam estar aí comercializando ainda mais seus produtos, que são de ótima qualidade dentro do nosso município. Então, a gente aplica aqui no Legislativo, mesmo que foi aplicado no Executivo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 006/2024, de autoria do vereador Silas, que dispõe sobre a criação do programa Saúde em um Clique, que corresponde a um link no site oficial da Prefeitura, Portal da Transparência ou mídias sociais, disponibilizando informações detalhadas dos locais, horários, datas e número de fichas de atendimentos médicos odontológicos, com sua correspondente especialidade, dentre outras informações sobre a saúde. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição do autor do projeto de lei, vereador David Silas Petri. Colegas vereadores, venho pedir o apoio deste, no meu ponto de vista, projeto muito importante dentro da área saúde, área a qual todos nós somos defensores e sabemos que merece uma atenção sempre que especial. Quero tornar de forma mais clara às pessoas que nos assistem presencialmente e também pelas redes sociais tópicos relativos a esse projeto. Ficará a Administração Pública Municipal de Veracruz responsável por disponibilizar em sua página na rede mundial de computadores, internet, espaço denominado Saúde em um Clique, destinado a dar publicidade aos serviços oferecidos na área da saúde com as seguintes informações detalhadas de interesse público: locais, horários, datas e números de fichas de atendimentos médicos odontológicos disponibilizados à população na rede municipal de saúde, com sua correspondente identificação e especialidade. Funcionamento e regras de tratamento fora do domicílio. Medicamentos e insumos disponibilizados pela rede pública com atualização de estoque e daqueles que estão em falta, bem como o local onde encontrá-los na rede municipal de saúde. Direcionamento através do preenchimento do número de CPF ou cartão SUS do local onde o cidadão veracruzense deve se direcionar para atendimento, seja SF ou posto central. Vacina, calendário de informações, telefones de urgência e dos órgãos ligados à saúde na rede municipal, SAMU, informações sobre utilização do serviço com lista dos casos que o serviço possa ser solicitado, locais e regras para atendimento nos programas de saúde familiar,
atendimentos, serviços e exames disponibilizados na Unidade de Estratégia Saúde da Família, informações sobre programas municipais, serviços, atendimento, consultas e tratamentos oncológicos, diabéticos e hipertensos, entre outros. O que queremos com esse projeto? Queremos levar a informação mais assinta a todos os municípios de nosso município, né? Hoje sabemos que temos um amplo atendimento, não só no centro do município, mas também entre os nossos postos ISF dos interiores. E muitas vezes, colega Marte, presidente, fica muito vago as informações e nós mesmos somos muito procurados por essas informações. Lembre agora, quero reforçar, recentemente, encontro que tivemos com o ISF do Rincão da Serra, onde tu mesmo perguntaste algumas informações sobre consultas, fichas e tal, que se aconteciam em cada posto. A gente sabe que não é um projeto simples, né? Talvez não vai ser muito fácil de ser aplicado, mas entendendo o lado da transparência de informação num mundo onde cada vez está mais tecnológico, onde as pessoas acessam fácil a internet, possam buscar a si mesmo essas informações. Então, a fim de dar mais transparência, uma melhor informação de como acontece todos os atendimentos, enfim, trabalhos da nossa rede municipal, a gente entra com esse projeto e pede o apoio dos colegas vereadores para que, se possível, assim consigamos alcançar isso na prática. Então, conto com o apoio dos colegas vereadores, seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto de lei legislativo número 006/2024, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e pedidos de providência. Indicação número 023/2024, de autoria do vereador Paulo Oliveira, solicitando que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar uma parada de ônibus no corredor Berger, em linha Fundinho, em frente à Vila do Campolino. Coloco a palavra à disposição do vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, as pessoas demais já foram saudadas, também em especial o esposo da nossa colega vereadora Cis, faz presente. Essa é mais uma indicação, como a gente já vem falando aqui, muitas vezes é uma indicação simples, mas a gente, como eu trabalho lá no escolar, a gente sempre tem esse tipo de solicitação. E hoje existe uma parada, quem conhece lá o corredor, tem uma parada bem antes, na curva, e uma outra parada lá na linha Fundinho. Só para os moradores que moram bem no bairro, quando está chovendo, fica longe para as crianças pegar o ônibus, e também as pessoas que usam do urbano. Então, eu estive esses dias lá e foi uma solicitação deles. Eu estou pedindo para o prefeito dar uma analisada que ele possa estar fazendo para facilitar a vida dos nossos alunos e também daquela comunidade lá, principalmente logo depois dos meses do inverno, em junho e julho, que fica chovendo, é difícil deles pegar o ônibus ali. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Paulo. A palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 024/2024, de autoria da vereadora Vanilla Helfer, solicitando que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de revisar e alterar as regras vigentes constantes no projeto de lei complementar número 004, de 10 de abril de 2007, com relação ao relógio ponto dos servidores públicos. Coloco a palavra à disposição da vereadora Vanilla. Reforçando o meu boa noite a todos, quero esclarecer um pouquinho sobre essa indicação, que é um pouquinho complexa, mas agora mais próximo, então, da gestão e do serviço público em si, na prática, a gente começa a avaliar alguns pontos. Inclusive, lembrando a indicação também da vereadora Cira, referente ao atendimento do RH, que também foi muito válido, né, e que também é necessário. Hoje, o relógio ponto da prefeitura referente aos servidores, ele trata de 15 minutos, vereadora Cira. Então, se eu trabalhar até 5h10, por exemplo, eu vou perder os 10 minutos que eu trabalhei. Vai contar até às 5 horas da tarde. Correto, vereador Paulo, que também é funcionário público? É isso. Então, se eu fizer esse cálculo, se eu sair
todo dia, 10 minutos depois, para terminar alguma coisa que eu tenho para fazer, em 5 dias são 50 minutos, vereadora Cira. Então, eu não estou sendo paga pelo trabalho que eu estou realizando. Mas, enfim, sem polêmica, sem discussão, mas pedindo uma reavaliação nesse sentido pro ponto dos servidores municipais. Da mesma forma também, quando se inicia antes 10 minutos, se conta somente 15 minutos, vereador Ludwig. Então, se eu chegar 10 minutos antes e sair 10 minutos depois, eu vou estar perdendo 20 minutos. Em 10 dias, são 200 minutos, quase mais de 2 horas. Então, é um pouquinho injusto, de certa forma, e eu acho que isso foi lá em 2007, acho que a gente pode fazer uma reavaliação nesse sentido do ponto dos servidores públicos de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação da vereadora Vaneila e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 027 de 2024, de autoria do vereador Gelson Moura, solicitando que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando patrulhamento e limpeza de valetas na linha Dona Josefa, mais precisamente no corredor Atlanta, número 135. Coloco a palavra à disposição do vereador Gelson. Obrigado, senhor presidente. Minha saudação a todos os vereadores, vereadoras, a todos presentes nesse plenário, a qual já foram saudados, a nossa comunidade que está nos acompanhando via as redes sociais. Pois bem, essa indicação, senhor presidente, é um pedido da comunidade ali de Dona Josefa, né, mais precisamente ali no corredor Atlanta, próximo à casa número 135, até inclusive chegou ao meu conhecimento dos moradores da localidade que a máquina já esteve no local. Inclusive lá já deram uma limpada nas valetas, porém foi somente a metade, não fizeram todo aquele corredor na parte de cima lá. Então eu peço ao secretário, se possível, né, que vê a situação ali, porque devido às chuvas que deu, as valetas ali ficaram todas trancadas, com bastante pedras, bastante tabatinga, e não está escoando a água. E pode agora ocasionar de dar aí uma outra chuva, como está previsto, e pode prejudicar ali esses moradores que ficam próximo a esse número desta residência, que não foi realizado. Então, só deixo registrado aqui, segundo a informação da comunidade local ali, foi feito somente a metade. Não tem entendimento disso, o porquê somente a metade, mas eu acho que quando se realiza um trabalho, principalmente de patrulhamento, tem que ser realizado e executado do começo ao fim, para que todos sejam previstos e que não sejam somente alguns danificados ou mesmo prejudicados, né? Que todos ficam satisfeitos, porque a nossa comunidade ela é merecedora. Então, eu deixo registrado aqui, tá, que seja revisto esta situação ali, então, mais precisamente no corredor Atlanta, na localidade de Dona Josefa. Obrigado, seria isso. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 028, 2024, da autoria do vereador Gelson Moura, solicitando que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a possibilidade de instalação de um caminhódromo na RS 409, entre Veracruz e Santa Cruz do Sul. Coloco a palavra à disposição do vereador Gelson. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Quero deixar registrado essa indicação 028. Tenho um entendimento que nós já temos um caminhódromo aqui, né, junto à COP Tecnologia, mas nós estamos aqui representando a nossa comunidade e com certeza também os anseios, né, a qual a nós é solicitado. E eu venho aqui em nome, então, ali,
né, da localidade do bairro Bom Jesus, devido a essa demanda que já há anos atrás, ano passado, né, já me foi previsto disso, né, para que se tivesse a possibilidade. A gente sabe que é um trabalho árduo, onde que nós temos que também, né, buscarmos recurso para que isso seja realizado, esse sonho e esse pedido da comunidade ali do bairro Bom Jesus, para que venha a ser realizado, ou até mesmo a possibilidade desse caminhódromo. Então, aqui é o anseio da comunidade, e eu estou aqui representando ali a comunidade do bairro Bom Jesus, solicitando para que seja revisto e que isso venha, quem sabe, até mesmo ser feito um projeto, né, pelo Executivo, para que possa acontecer há alguns anos, ou talvez o próximo ano, mas que isso possa acontecer. Então, eu deixo aqui essa indicação, esse pedido, junto a esta casa, e fico agradecido, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Gelson e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Parabéns, vereador Gelson. Só para reforçar, fazer um caminhódromo. Eu acho que é uma reivindicação da comunidade que a gente vê que muita gente caminha até ali. E a gente sabe que não é fácil. É estreitinho o acostamento e acaba muitas vezes prejudicando ou até causando acidente das pessoas caminhando ali. Acredito que em breve, não vou dizer agora, nesse ano, no outro, acredito que possa acontecer caminhódromo e ciclovia. Não sei se os outros vereadores estão cientes, mas tem um projeto tramitando de que bicicleteiro também não vai poder andar no acostamento ou no asfalto se não for uma ciclovia, vai ser multado no seu CPF. Acredito que os municípios vão ter que se adequar a respeito disso. Mas eu vejo que é um projeto para tirar a verba das pessoas mais humildes, que não têm um transporte, que usa a sua bicicleta ou até mesmo nos momentos de lazer para poder fazer uma física, andar com a sua bicicleta e ter que se submeter a pagar multa com a legislação que tem. Então é complicado. Eu vou te dizer que está virando uma vergonha esse Brasil de tanta lei, imprudência, para fazer com que o povo paga os caprichos de certos políticos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação 028. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 029/2024, de autoria do vereador Marcelo Carvalho, solicitando que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que seja feito um levantamento dos terrenos baldios que se encontram em condições ruins de manutenção, visando fazer a limpeza e roçada dos mesmos. Coloco a palavra à disposição do vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, todos já saudados, coloquei essa indicação porque não é a primeira vez que alguém da comunidade entra em contato solicitando a limpeza de terrenos baldios. Já se tem uma lei municipal onde o município ele é autorizado a fazer a roçada, fazer a limpeza e cobrar do proprietário do terreno o pagamento por esse serviço. Tem uma taxa, que agora não sei dizer o valor aqui. Mas como não foi a primeira vez que me chamaram pedindo por esse serviço, eu queria que o município ele fizesse um levantamento daqueles terrenos que eles se encontram em situação ruim, né, sujo, com mato, porque isso também cria animais, muitas vezes peçonhentos ali, que é essa reclamação de muitas pessoas. Marcelo, eu tenho um terreno baldio no lado da minha casa, sai aranha, tem rato, tem barata. Então, que o município pudesse estar fazendo esse levantamento, entrando em contato com os proprietários, e se caso o proprietário do terreno não resolver o problema, que o município faça a limpeza e cobre deste proprietário. A gente está
Inclusive, tem uma outra indicação minha na sequência. A gente está falando muito agora da dengue. Nesses terrenos também, muitas vezes com lixo, com pote, com pneu, acaba ficando propício para a proliferação do mosquito. Então, a gente tem que fazer um intensivo forte, né, bater forte em cima disso, para que a gente consiga, quem sabe, né, melhorar essa situação. Tenho certeza que os colegas vereadores, assim como eu, pensam parecido nesse sentido, e peço a colaboração de vocês para a gente estar aprovando essa indicação. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovada por unanimidade. Indicação número 030/2024, da autoria do vereador Marcelo Carvalho, solicitando que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que seja feito um estudo e acompanhamento do plantão de urgência do Hospital Veracruz. Coloco a palavra à disposição do vereador Marcelo. Senhor presidente, indicação número 030/2024. Tenho certeza que os colegas vereadores, assim como eu, recebem muitas reclamações da saúde do nosso município. E eu tenho uma visão bastante criteriosa. Eu não acredito que todo profissional da saúde do nosso município seja ruim, assim como eu não acredito também que todo munícipe que nos chama esteja mentindo. Então a gente tem que fazer um meio termo. E quando eu digo em fazer um meio termo, o plantão do Hospital Veracruz, o plantão de urgência e emergência, que é mantido pela prefeitura, né, por nós, munícipes, porque quem paga o imposto para manter o plantão somos nós, ele carece de uma avaliação, porque já fui lá chamado várias vezes para ver o que estava acontecendo, por que a demora no atendimento, me mandaram embora. Tem muitas pessoas que realmente elas não entendem a logística do serviço, que é um plantão de urgência e emergência, que casos de dia a dia devem ser tratados nos ASFs, mas também tem aquelas pessoas que realmente estão lá porque precisam estar lá e acabam tendo um atendimento ou muito demorado ou insatisfatório. Então, acho que a gente tem que fazer um levantamento, o prefeito Gilson, junto com a secretária de saúde, tá conversando com quem gerencia o hospital hoje, para a gente estar vendo onde é que se está acertando, onde é que se está errando, e conseguir colocar isso no papel, digamos assim, e fazer com que o serviço melhore. Eu, como disse no início da minha fala, não consigo acreditar que todos os munícipes que mandam mensagem para mim ou para qualquer outro vereador aqui estejam fazendo isso somente por birra. Não é. Eu acho que existe algum problema e a gente precisa tentar a solução. É simples? Não, acredito que não seja simples, mas acredito que um diálogo, que um levantamento, como eu cito na indicação, pode fazer com que a nossa saúde dê um passo à frente, o que é muito necessário no meu ponto de vista. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Na semana passada, quando levantamos todos os transtornos que os temporais criaram aqui no nosso município e a demora de atendimento pela RGE, se falou muito que tínhamos que trabalhar no sentido de orientar as pessoas de como tu deve te comunicar com a RGE, dos protocolos que tem que fazer o registro. Acho que aqui no nosso município nós também deveríamos, através, penso que é um trabalho que os postos e ESFs deveriam fazer, no sentido de orientar melhor a nossa comunidade, assim, durante o dia, não é urgência, é nos postos, não é no Hospital Veracruz. À noite, é lógico, é o Hospital Veracruz. Porque, às vezes, vereador Marcelo, eu sei porque eu levava alunos do Veracruz, quando tinham algum problema, nós levávamos para o Veracruz, e é lógico que a gente tínhamos que ficar lá esperando enquanto atendiam os de emergência. Mas é importante que a comunidade saiba disso. É de dia, é uma febre, não é algo que pareça tão grave, tem que ir nos ESFs. É urgente, tem que ir para o Hospital Veracruz. E aí o hospital, ele faz a triagem para ver o que é emergência ou não. Mas acho importantíssimo esta avaliação que você sugere, para que a gente também possa verificar o que de fato pode acontecer de ter funcionário, algum servidor que atenda com morosidade, e às vezes também pode acontecer de um
um cidadão estar preocupado, nervoso e também se exceder. Acho que esse levantamento da prefeitura, junto com o hospital, ele seria muito importante para poder nos orientar e nós termos uma visão correta, satisfatória do que está acontecendo nos plantões do hospital. Agradeço a manifestação da vereadora Cira. A palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 031/2024, de autoria do vereador Marcelo Carvalho, solicitando que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que se intensifique as ações visando o combate à dengue. Coloco a palavra à disposição do vereador Marcelo. Indicação número 031. Isso. Semana passada a gente resolveu entrar com essa indicação e, para minha surpresa, já no sábado teve uma ação de combate à dengue no bairro Cipriano. Acredito que já estava programado, né, porque é uma coisa que se faça, essa programação há mais tempo, mas eu fiquei bastante feliz, porque é uma doença que não se brinca, né, e a gente sabe que uma infestação pelo mosquito hoje ela seria de um prejuízo tamanho para o nosso município, e principalmente para os nossos munícipes, né? A gente tem que pensar na saúde, porque a saúde é o primeiro passo, é primeiro motivo, né? Acredito que todos tenham para se viver, porque hoje sem saúde não se vai à escola, não se trabalha, enfim, então a gente precisa pensar nessa prevenção. Como eu citava antes, no bairro Cipriano foi feito um mutirão no sábado, estava pelo bairro, vi muitas pessoas passando e circulando, fazendo a verificação das casas, né? E também a orientação daqueles munícipes, né, que para cuidar, água parada e tudo mais. Então, realmente fiquei muito feliz, espero que possa se estender aos demais bairros do município, né, e que também a comunidade possa estar recebendo esse pessoal em suas casas, né, para que a gente tenha uma conscientização a nível município como um todo, não apenas alguns bairros. Eu sei que o bairro Cipriano foi o escolhido porque parece que é onde se tinha mais focos do mosquito, né, mas que possa estar se estendendo aos demais bairros aí nos próximos dias. Será isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Será a palavra, vereador Flávio. Senhor presidente, só uma colaboração referente a essa indicação, vereador Marcelo. Como rotariano, estou falando como rotariano agora, nós recebemos um convite da Secretaria da Saúde, né, para integrar essa equipe que já estava programado esse trabalho nesse sábado, né? Então, aqui é só enaltecer o trabalho que o Rotary também presta na nossa comunidade, que está sempre à disposição para colaborar em todos os eventos que acontecem no nosso município. Então, eu não consegui participar, eu já tinha outro programa, né? Mas colegas rotarianos também se integraram à equipe da saúde para tentar amenizar e controlar esse mosquito, né, que é tão, como você falasse, é perigoso. Seria isso, presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e passo a palavra ao vereador Valcini Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade já citada. Pois é. Parabéns, Marcelo, pela sua indicação. Vejo que a gente, como vereador, tem que tomar uma atitude. E nós devemos ajudar o nosso povo veracruzense, o nosso município, e também rezar para que os municípios vizinhos estejam o mesmo amparo. Me lembro bem, na época da pandemia, que se batia muito, e foi batido nessa Câmara aqui, sobre a injeção da Covid. E o Brasil foi o país que primeiro vacinou, que comprou a vacina da Covid. E hoje eu vejo que, por parte desse governo, onde tem 214 milhões de pessoas no nosso Brasil, foi comprado 3 milhões de vacina da dengue. Então, fica complicado para os municípios se precaver. O município não tem capacidade, muito menos orçamento, e não tem uma lei jurídica que ampara para que possa comprar esse medicamento. Então, nós temos à mercê
na mão de um governo que não está ligando a mínima para o povo. Entre 14 milhões, 214 milhões, se compra 3 milhões de vacina. Então, é complicado. Vamos aguardar e ver que se surge uma luz que que nossos deputados cobrem, porque eles são os representantes, nós somos o representante deles e eles são os nossos representantes lá, que cobre do governo para que compre a vacina, porque a gente sabe que está complicado no nosso município e municípios vizinhos aí com muitos casos da dengue. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra, vereadora Cira. Eu quero também contribuir nessa indicação do vereador Marcelo. Eu pretendia me manifestar nos assuntos pessoais sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte do combate à dengue. Nesse fim de semana a gente fez na nossa casa, eu e o Leandro, fizemos toda uma revitalização no nosso jardim e já aproveitamos para poder eliminar os focos da dengue. Eu falaria isso na tribuna e acho importante essa campanha que sempre se faz. Acho que foi ano passado que a vereadora Vaneila também fez. Nós fizemos no vídeo, fizemos junto. É muito importante isso. Na Cipriano, esse final de semana, se eu não me engano, vai ser feita uma pulverização de um produto para poder matar o mosquito, porque ele também é importante vir que fizeram em Santa Cruz do Sul. Então, todo apoio à tua indicação. Mas eu queria também me dizer que eu estou assim muito feliz, que conheço o vereador Goulart, é um bolsonarista assumido, e os bolsonaristas, eles têm trabalhado muito contra as vacinas, tanto que aqui no Brasil, hoje a secretária da Saúde, Clair Torques, dizia que ainda estamos tentando chegar no índice de vacinação das crianças, porque muita vacina não é mais aplicada desse incentivo que se deu, dizendo que vacina cria outros problemas, né? Inclusive, na época, diziam que a da contra Covid, a pessoa poderia virar jacaré ou outras coisas. Mas também para informar que nós estaremos, a bancada gaúcha, liderada pelo deputado do PT, o deputado Dionísio Marcon, já estão fazendo um trabalho para que o Rio Grande do Sul seja contemplado também com as vacinas. Pela primeira vez no Brasil, teremos vacina contra a dengue. É a primeira vez. Parabéns ao governo, que percebe essa necessidade, sabe que somos um país tropical, e num país tropical, principalmente nessa época, esse tipo de doença, ela se prolifera. Então, vereador Marcelo, parabéns pela sua indicação e que continuemos todos juntos acreditando na ciência, que ela é muito importante. Obrigada, presidente. Agradeço a manifestação da vereadora Cira e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 032/2024, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que seja feita a manutenção e limpeza do caminhódromo Astor Luiz Hoff. Coloco a palavra à disposição do vereador Flávio. Obrigado, presidente. É uma indicação bem simples, mas, em primeiro lugar, eu quero enaltecer e parabenizar o trabalho que o prefeito está fazendo, as melhorias que foram feitas no caminhódromo. Hoje, com a iluminação pública, a gente sabe que foi uma reivindicação da comunidade. Nós entramos com um pedido aqui lá em 2018 e, graças a Deus, hoje está instalado, está muito bonito. Vi no Instagram o colega vereador Luiz também aproveitando, dando uma caminhada com a família. Está sendo muito bem usado o caminhódromo. Tem os pequenos pontos, né, que poderiam ser revistos e fazer uma manutenção. Um tempo atrás, que deu aquelas chuvaradas, em alguns pontos entrou terra, uma terra vermelha. E agora, hoje está chovendo, então, nesse tempo, as pessoas têm que sair um pouquinho fora do caminhódromo,
para continuar a sua caminhada, a não ser que passem no meio do barro, né? Então, são pontos estratégicos, né? Pequenos pontos que precisam de uma pequena manutenção. E alguns também fica água empoçada, né? Mais precisamente lá, depois das exclusive piscinas, à direita ali, eu tenho percebido que fica uma água empoçada. Acho que é só drenar um pouquinho isso ali, que está perfeito, né? No mais, quero parabenizar o Executivo por investir nesse caminhódromo que é tão usado e valorizado para a nossa comunidade. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, também quero me somar à indicação do vereador Flávio e dizer que eu e a pessoa do Flávio e a pessoa do Lute, nós fizemos há um tempo atrás uma lei denominando o caminhódromo, então, de Astor Luiz Hoff, e na semana passada a equipe da Secretaria Municipal de Obras, mais precisamente do Departamento de Trânsito, instalou as placas, identificando então o caminhódromo. A família também nos entrou em contato conosco, né, solicitando, e repassamos isso, e está hoje identificado então o caminhódromo com as placas identificando então na pessoa do seu Astor, que tanto fez aí pelos empreendimentos no setor imobiliário dentro do nosso município. Coloco a palavra aí na disposição, se houver interesse. Não há. Então coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 033/2024, da autoria da vereadora Vaneila Helfer, solicitando que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de instalar iluminação no campinho de areia do bairro Boa Vista. Coloco a palavra à disposição. Não há interesse, vereadora Vaneila? Coloco então também à disposição dos demais vereadores, se houverem interesse na manifestação. Não há. Então já passamos de imediato a votação. Os vereadores favoráveis à indicação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Temos um pedido de providência, número 005/2024, da autoria da vereadora Cira, propondo, depois de ouvir o do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja encaminhada ao órgão competente uma solicitação para o conserto dos fios elétricos e de internet que se encontram soltos, caídos ou em altura baixa no município de Veracruz. Coloco a palavra à disposição da vereadora Cira para a sua manifestação. Presidente, essa é uma solicitação que já é corriqueira aqui na Câmara de Vereadores. Eu lembro que eu acho que o senhor já entrou com ela no primeiro ano, Flávio também, mas a gente retorna com ela em virtude de que a comunidade, ela percebe, ela pensa, acha que tem perigo, que há risco, porque não se identifica qual é o tipo de fio que está solto ou que está está muito baixo. Então, eu gostaria de, mais uma vez, solicitar ao Executivo Municipal que tomasse providências em relação a isso. E tem lugares que tem muito fio, que é algo absurdo, é visualmente feio, né? Deixa a nossa cidade com um visual bastante ruim, além do risco. É isso. Obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Também quero me somar à indicação, ao pedido de providência da vereadora Cira, informar aos colegas, nós tivemos na última semana junto ao gabinete do prefeito, e também já foi repassado no grupo do WhatsApp com os demais colegas vereadores, que o gerente regional da RGE, seu Eduardo, entrou em contato num primeiro momento comigo e com o prefeito, como representante da Câmara, nos informando que no dia 5 de março haverá uma reunião entre a RGE, o Executivo Municipal e também as operadoras de internet e de telefonia, que hoje elas têm uma autorização para usarem os postes de energia para a instalação dos fios, né, tanto de internet como de telefone. Então, a gente sabe que isso é recorrente, esses problemas, né, indicações quase são feitas, reclamações existem, fios atirados pelo chão, tivemos até aqui perto, junto à Câmara já, esse problema. Então, o Eduardo, gerente da RGE,
de Santa Cruz, fará um encontro com essas operadoras cobrando, né, talvez até uma limpeza geral nesses problemas de afiação solta e, vamos dizer assim, pendurados nos fios hoje de energia elétrica. Então, repassar isso também à nossa comunidade. Então, encontro no dia 5. Então, só repassando isso de uma maneira de mais informações a toda a nossa comunidade e aos demais colegas. E a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse, coloco então a indicação da vereadora Cira em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência, aliás. Pedido de providência número 006/2024, de autoria do vereador Marcelo Carvalho. Propondo, depois do ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja realizada a revisão e reforma das cabeceiras das pontes na ERS 409, principalmente na primeira ponte, sentido Vera Cruz, Santa Cruz. Coloco a palavra à disposição do vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, acredito que todos nós, com frequência, vamos a Santa Cruz do Sul, né? Passamos por esse trajeto na 409, e tem me chamado a atenção, e não apenas minha, de outras pessoas que fizeram contato comigo também, que é uma coisa que rotineiramente a Secretaria de Obras ela dá manutenção nisso, mas sempre acaba cedendo de novo. Sempre quando tu passa as pontes, você tem um solavanco muito alto ali e que acaba oferecendo um risco, principalmente para aquelas pessoas que passam de moto no local. Então, de repente, não sei, talvez um engenheiro possa dizer melhor o que seria o ideal a ser feito ali, mas que se dê uma olhada novamente, principalmente na primeira ponte, onde é bem alto, né? Vamos usar uma palavra bem, parece uma rampa, né? Aquilo ali. Então, para que se dê uma olhadinha ali para evitar qualquer tipo de acidente, né? Que a gente possa ter algum transtorno maior. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Temos agora uma moção de apoio, número 001/2024, de autoria dos vereadores Flávio Schink, David Silas Petri, Gelson Fernandes de Moura, Ludwig Conrad, Luiz Carlos Souza, Marcelo Henrique de Carvalho, Marte Fernando Nilan, Paulo Oliveira, Valcini Goulart da Silva e Vanilla Helfer, requerendo que, após os trâmites regimentais, seja enviada uma moção de apoio ao Senado Federal, no sentido de que seja aprovado com celeridade o PL número 2253/2022, que se encontra no Senado Federal, o qual dispõe sobre a monitoração eletrônica do preso, prevê a realização de exame criminológico para progressão de regime e extinguir o benefício da saída temporária. Coloco a palavra à disposição dos colegas vereadores. Vereador Flávio. Senhor presidente, só dizer que esse PL já foi aprovado, né? Mas quero deixar registrado aqui que nós aqui, no município de Veracruz, também estamos favoráveis a esse PL. Então, eu quero ler resumidamente o que nós estávamos montando para enviar e mostrando a nossa manifestação aqui na Câmara Municipal de Veracruz, que diz o seguinte: na semana passada, então, entramos com a moção de apoio ao Senado Federal, que pedia mais agilidade para a aprovação do projeto de lei 2253 de 2022, que dispõe sobre a monitoração eletrônica do preso, prevê a realização de exame criminológico para a progressão do regime e visa extinguir, acabar com o benefício da saída temporária, a famosa saidinha. Em muitas câmaras de vereadores do país, esse pedido foi protocolado como forma de apoio depois de um jovem pai policial for assassinado por um apenado que estava em gozo de tal benefício. Então aqui nós tivemos a perda de um colega policial com um filho, uma criança, né, que a mãe ficou órfã do pai, porque um apenado estava com essa saidinha temporária. Em vários estados, em épocas de saidinhas, ocorre o aumento da criminalidade, pois muitas vezes o preso volta a praticar crimes contra o patrimônio e a vida dos cidadãos. É justo com o cidadão que o trabalha duro e honestamente o dia a dia, é injusto, né? E buscando o sustento de sua família, ter que passar por momentos de terror ou mesmo morrer a caminho da casa
porque pessoas que deveriam estar cumprindo suas penas em regime fechado estão soltos em datas comemorativas. Aqui temos exemplo também da filha que matou os pais e depois recebeu o benefício de sair no Dia dos Pais, né? Acho que é uma vergonha de conceder tal benefício para uma pessoa que assassinou os pais, ter o benefício de no Dia dos Pais poder sair. Como fica o Natal das pessoas que perderam seus entes para a criminalidade, vendo que seus algozes estão se beneficiando de saídas para retornarem ao crime? Isso é um tapa na cara do cidadão. Felizmente, na semana passada, esse projeto foi aprovado no Senado Federal e agora a matéria voltará à Câmara dos Deputados para apreciação das emendas feitas ao texto antes de ser encaminhado para a sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo já tendo sido aprovado, fiz questão de manter a moção para que lá em cima, em Brasília, saibam que aqui no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Veracruz, tem pessoas que são a favor da vida e da segurança das pessoas de bem, que trabalham, que constroem, que fazem essa cidade, o estado e o país girar. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra ainda continua à disposição. Cedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, só para ajudar o colega Flávio, também sou totalmente a favor. Compartilho das palavras dele e fico bastante feliz mesmo pela aprovação no Senado. Espero que na Câmara dos Deputados agora possa ser aprovado também e espero que após aprovado, o presidente possa estar sancionando essa lei. Eu tenho uma visão que talvez seja minha, né, mas a gente vive tempos que muitas vezes a gente precisa colocar as grades nas nossas casas, onde na realidade quem tinha que estar atrás das grades são essas pessoas que estão cometendo os crimes. E eles são beneficiados muitas vezes por erros, no meu ponto de vista, leis que são erradas, se beneficiam, cumprem pena, polícia faz serviço, prende de novo, muitas vezes eles estão na rua antes do processo da polícia terminar o serviço deles lá. Então, dizer que o Senado, com essa aprovação, acho que foi de encontro ao que pensa a grande maioria da população brasileira. O povo de bem, o povo que trabalha, o povo que tem receio de sair na rua, o povo que muitas vezes, por ter um celular melhor e está esperando na parada de ônibus é assaltado, ou por ter uma condição um pouquinho melhor, também acaba nesse prejuízo. Então a gente não pode vulgarizar, não pode achar normal que uma pessoa que está cumprindo pena, ela saia para curtir um Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, o que for. Está cumprindo pena, que se cumpra a pena. Então, é o mínimo que esperamos. Então, fica o meu apoio e espero que esse projeto possa tramitar o mais rápido possível. Seja isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Cedo a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Parabenizar o vereador Flávio por apresentar essa moção. Acredito que foi aprovada no Senado. Temos agora a aprovação na Câmara dos Deputados e depois tem que ser sancionada pelo presidente. E aí, só lamento em dizer, não vai ser sancionado. Que um presidente que diz que quer descriminalizar agora o crime comum, que quem rouba um celularzinho, rouba um boizinho, assalta uma loja, rouba uma motinha, rouba um carrinho, que não vai preso, só crime hediondos. Crime que mata. E está inverso as coisas. Aqui em Porto Alegre, um rapaz pulou o muro e acabou se cortando, se machucando. Tem um advogado, um fantoche, que está cobrando do proprietário, dono da casa, indenização porque o coitadinho se machucou na grade. Queria que tivesse ficado pendurado pelo pescoço. Se foi roubar, aí há uma inversão de valor. Então, Flávio, vamos continuar brigando. Mas escreve o que eu estou te dizendo. Tudo que for de bom para a comunidade não vai ser sancionado.
constroem uma narrativa em defesa disso, defesa daquilo, mas aí vem uma gáfia ali na frente e constrói bem outra. Vamos continuar brigando, cobrando os nossos deputados para que faça frente, apesar que nós temos poucos aqui do nosso município que são machos, como se diz. Tem uns que são frouxos, que você vende por emenda, você vende por cargo. Mas vamos continuar cobrando, vereador Marcelão. Tenho certeza que os deputados que são machos vão cobrar e vão para a tribuna para que esse projeto seja aprovado. Mas eu acredito que na maneira que está sendo conduzido, pode ser que outro presidente possa sancionar essa lei, porque até hoje os petistas não sabem qual é que é o presidente deles, porque uma hora tem 9 dedos, outra hora tem 10. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Vaneila Helfer. Não há interesse, vereadora? Vereador Silas Petri. Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem, mais uma vez uma boa noite. Quero, de uma forma muito breve, vir aos assuntos pessoais para falar de 3 questões. Primeiramente, agradecer aos colegas vereadores por terem aprovado o projeto de lei, hoje destinado à área da saúde, reforçando que sei da complexidade desse projeto, mas a gente defende uma causa que é muito importante, a transparência, a informação aos nossos munícipes, né, para que se tenha mais clareza de todos os atendimentos da rede de saúde do nosso município. Quero destacar que hoje à tarde ainda tivemos audiência na saúde, onde ainda não foi chamada as agentes de saúde em diversos pontos, Vaneila, e pelo número que se tem de habitantes do nosso município, que são quase 27 mil, se tem apenas 21.400 pessoas cadastradas. Ou seja, temos mais de 5 mil pessoas que não têm esse atendimento, que muitas vezes não têm essa informação, e esse projeto certamente vai estar favorecendo também a essas pessoas. Sabemos no mundo, como eu falei antes, tecnológico, onde podemos não ter sinal de telefone, Marte, em nossas localidades, mas certamente já temos a internet. E hoje, às vezes a gente tem a dificuldade de procurar alguém para nos dar essa informação e a gente, por um simples clique dentro da página da nossa prefeitura, vamos poder estar acessando todas as informações da rede de saúde do nosso município. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, esperamos que seja sancionado este projeto e que isso favoreça muito a nossa comunidade. Semana passada acabei não falando, mas hoje quero dar boas-vindas a Deise, que é a minha assessora este ano, então tenho indicação nesta casa como assessora. Te desejar um ótimo trabalho, que tenhamos uma boa parceria. A Deise, que está à minha disposição como vereador, tem uma missão também de trabalhar toda a nossa questão burocrática do nosso partido, né, Deise? E ao mesmo tempo fica disponível também a todos os vereadores que assim sentirem a necessidade, visto que estamos trabalhando fortemente dentro do projeto da divisão de assessores, o qual eu quero também destacar, Marte, que já vimos algumas dificuldades, mas dentro do possível estaremos fazendo essa alteração tão necessária e justa dentro desta casa. Não poderia deixar de usar este espaço hoje para falar de uma matéria que rodou num meio de comunicação do nosso município, onde falava em diárias. E ao falar desse assunto é bastante polêmico. E em nenhum momento eu quero criticar uma informação que de certa forma é verídica. As diárias acontecem, as diárias existem, estão no portal da transparência e qualquer meio de comunicação, qualquer pessoa pode acessar e também, se assim entender, fazer a divulgação desses dados. Me incomoda a forma como foi posto isto dentro desse meio de comunicação. E aqui quero dizer que nós, vereadores, temos total tranquilidade de falar desse assunto, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe os pleitos que a gente tem. E eu queria solicitar à rede de comunicação, o Jornal Arauto, que particularmente todos os funcionários que lá estão são meus amigos, inclusive os próprios funcionários, não sei o intuito que foi dessa divulgação, talvez até não saiu como forma que eles queriam,
mas gostaria de pedir a eles que nos disponibilizassem um espaço de forma gratuita, assim como eles também, né, não tiveram custo para publicar isso, para que a gente possa também publicar lá, Paulão, né, os nossos pleitos, o que a gente está trazendo de bom para a comunidade e talvez justificar essas diárias. Poderia aqui passar a noite falando de diversas situações, né, mas assim a gente quer solicitar a eles esse espaço para que a gente possa estar informando essas situações. Quero falar que nós, vereadores, estamos bastante cansados, porque está sendo muito difícil essa questão do pedir, né, Marte? A gente sabe, não tem dia, não tem hora, não tem noite, né, Marcelão? O quanto a gente é reivindicado para ajudar comunidades, entidades, ações, enfim, tantas coisas que a gente ajuda, Vanilla, do nosso bolso, que é do nosso salário, que por muitos são vistos assim, eles já ganham um salário muito alto, né? Mas, na verdade, eles não sabem o que se passa por trás de tudo isso. Enfim, a gente se coloca à disposição, está nesse cargo, a gente sabe de diversos desafios e a gente tenta, na medida do possível, fazer o melhor pela nossa comunidade. Mas, infelizmente, algumas pessoas gostam de explanar somente algumas situações e ainda de forma a conturbar tudo o que, na verdade, não é. Passamos essas diárias, até para justificar um pouco, se deram um pouquinho mais elevadas, porque alguns vereadores, assim como eu, fomos a Brasília, aqui eu quero destacar junto comigo a Vanella, o colega Luiz, onde acompanhamos o prefeito em pleitos para angariar recursos para o nosso município. Eu, particularmente, ainda não divulguei isso, porque eu quero esperar a coisa se concretizar, porque já fui frustrado em outra oportunidade por alguma coisa que ainda não se concretizou, mas que a coisa está muito bem aliada. E quero reforçar que quando esse projeto acontecer, esse pleito acontecer, quero convidar a este mesmo meio de comunicação para se fazer presente e divulgar a importância desse projeto dentro da minha localidade. Então, dizer, Luiz, foram longos períodos, né, longos dias de muita caminhada, pleiteando junto aos nossos deputados que aqui a gente defende. Eu, como Partido Progressista, não fizemos uma votação muito alta aos nossos deputados, e daí vocês imaginam o quanto difícil a gente também angariar recursos, visto que nossos deputados talvez não alcançaram uma votação tão alta. A gente sabe que os deputados geralmente destinam recurso onde eles têm um retorno de votos, e isso não é segredo para ninguém, mais elevado. Então, a gente tem essa missão, né, de batermos na porta dos deputados, angariando recursos para diversos pontos do nosso município. E dizer que essas diárias que recebemos, Luiz, mal deram para cobrir os nossos custos. Ou seja, então, além de toda a ajuda que a gente dá para toda a comunidade do nosso salário, tem pessoas que ainda acham que a gente tem que tirar do nosso bolso, peço o tempo do colega Luiz, de uma função em paralelo que a gente tem para custear coisas em benefício, né, que a gente está angariando a nossa comunidade. Então, apenas quero mencionar sobre isso, me senti muito incomodado pela forma como foi posto essa matéria, não posso me omitir a isso, não tenho problema nenhum, não estou criticando, como eu disse, a informação está lá, não tem problema de divulgar. Só que assim como divulgam e fazem a matéria, né, que acaba nos prejudicando, Goulart, com a narrativa, a gente quer também que mostre o trabalho de todos os vereadores, não é só o meu, mas de todos que estão fazendo um belo trabalho pelo nosso município. Seria isto, reforçar também que convocamos uma reunião com o pessoal da Arauto, estaremos conversando com isso pessoalmente, mas assim como a gente foi exposto publicamente, né, pelo meio do jornal, hoje a gente está aqui publicamente também dando um retorno à comunidade e estaremos dando o retorno mais específico de todas as situações por meio das redes sociais, enfim, de todos os meios que entendermos necessário. Desejo uma ótima semana a todos, quero parabenizar, alfindando isso, a todas as pessoas que participaram do ato, lá em São Paulo, colega Goulart, pessoas que nos representam, um ato democrático, de talvez um líder que hoje, confesso a todos vocês, nunca escondi isso, talvez não é meu maior orgulho, mas ele defende uma causa e está rodeado por pessoas que defendem a minha causa. Né? Uma pessoa que defende Deus, família e pátria. Eu acho que isso a cada dia se perde mais, então parabenizar, certamente se fosse aqui em Porto Alegre, Goulart, nós estaríamos presentes, a gente sabe que é longe, né, mas parabenizar todo o brasileiro que de uma forma muito organizada, né, fizeram esse ato democrático sem vandalismo, sem outras formas como a gente muito costuma ver. Ademais, seria isso, desejo uma ótima semana de muito trabalho e saúde a todos. Agradeço ao vereador Silas e o próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste aqui nessa casa, também quem nos assiste em casa pelas redes sociais, primeiramente queria fazer um agradecimento aqui ao prefeito municipal pela ampliação da linha escolar lá na linha alta. O Silas deve saber, tenho certeza, que foi pedido isso há muito tempo para mais vereadores, que o ônibus antigamente, Silas, vinha ali na linha alta até onde entra para a chácara de vocês, e aí tem um pessoal que mora mais embaixo. Esse ano vai ser ampliado até na caixa d'água ali na casa do... Esse aí mesmo. Aí, então o ônibus vai... Obrigado pela dica aí. Eu fiz muitos anos lá aquela linha, mas aí tem uns lugares que o cara não sabe. Então, esse ano vai ser feita essa linha, vai ser ampliada, que tem alunos que frequentam o pole hoje. Então, isso aí é um pedido antigo da comunidade. E tem muita coisa que a gente acaba pedindo até para a gente estar lá, né, junto com a secretaria, que não passa por aqui. Muitas vezes o cara não faz muita indicação, não faz muito pedido, só que a gente vive lá. Eu trabalho lá e estou dia a dia nas obras também. Tem muita coisa que a gente não passa aqui nessa casa. Eu falo, o Maico está lá, mas o Márcio estava ano passado lá, ele é a testemunha, né, Marte? Nós se via de manhã no café, eu pedia para ir diretamente, se ele podia atender, porque eu acho que não é uma coisa para mim, é uma coisa para a comunidade. Então, eu acho que tudo que for de bom é importante a gente unir força, entendeu? Como eu falei na semana passada, esse ano, no final do ano, vence o nosso contrato com a nossa comunidade. Então, lá em outubro, no dia 6, alguns serão renovados e outros não. Mas a gente está aí, então, a gente tem o nosso contrato até o final do ano, e a gente precisa, Silas, a gente precisa cumprir o nosso trabalho e se somar, nós 11 vereadores também, ao prefeito e toda a comunidade de Veracruz, para buscar coisas boas para o nosso município. E agora, voltando, Silas, o assunto do Jornal Arauto, eu também não poderia ficar de fora, porque no ano passado era o presidente dessa casa, então a gente recebe isso de uma forma um impacto muito negativo, viu, Cira? Porque mesmo o cara estando presidente dessa casa, o Goulart já foi presidente, o Luiz já foi presidente, o Martin está presidente, e quem sabe no futuro próximo pode ser outros vereadores. Eu tenho plena certeza que cada vereador responde pela sua diária, pela sua viagem, entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum, porque ninguém vai a Porto Alegre, ou enfim, a Brasília, passear, Luiz. A gente caminha, a gente batalha. O que eu espero, Silas, que eles possam dar um espaço para nós poder falar o que a gente foi fazer lá em Brasília. Foi eu, na vez que a gente estivemos lá, foi o vereador Marcelo, eu e o vereador Sequis, que estava na vaga do vereador Marte. E muita coisa foi feita lá. E não é fácil não, Luiz. No terceiro dia, a gente já estava querendo voltar, porque a gente anda muito, né, Vaneira? Anda muito, bate de porta em porta, para trazer alguma coisa aqui, entendeu? E aí, para sair uma matéria dessa no jornal, entendeu? Eu estou tranquilo e eu consigo justificar as minhas 3 diárias do ano passado, vereador Marcelo. Muito bem, tanto da nossa última diária, que a gente foi lá em Bento Gonçalves, na volta, o nosso almoço já foi por nossa conta, porque a diária já tinha ido. Da mesma forma, Luiz, também em Brasília acontece. No retorno, o teu café ou o teu almoço já é por tua conta. Só o que eu quero é que o Jornal Arauto dê um espaço, porque no ano passado ou no primeiro ano, eu tinha projeto nessa casa aqui, e eles me ligaram e queriam me cobrar, Marcelo, para colocar projeto importante que eu fiz. Eles queriam que eu pagasse. Aí eu fui até o jornal, falei, dei uma conversada, eu falei, tá, mas aí é coisa que não é minha, é coisa que é para Veracruz. O banco de currículos, projeto importante, que já está implantado. O negócio da farmácia, também, para analisar o vereador Silas, que está entrando nessa mesma linha, já existe hoje também a farmácia online. Toda a medicação que está disponível lá já está. Eles queriam que eu pagasse para falar de uma coisa boa para todos, entendeu? Daí, aí agora eles vêm ali e aí jogam isso aí assim como se esses 18 mil reais de um orçamento que a gente tem aqui na Câmara fosse uma coisa muito negativa. Então, eu fico
Fico triste com isso, mas eu espero que a gente possa ter, eu sei que o nosso presidente já marcou com eles, ou vai marcar com eles lá, que eles possam dar um espaço para a gente poder estar explicando para a Veracruz que a gente não está brincando aqui nessa casa, que a gente está aqui somando esforços para trazer coisas boas aqui para Veracruz. Desejo a todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Valeu. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação. Próximo vereador, inscrito vereador Marcelo. Um cordial boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né, a prefeitura, o prefeito. Semana passada a gente esteve aqui nessa casa o Rodrigo e sua esposa falando a respeito da Escola São Francisco, a qual gerou um debate, e eu particularmente procurei pela secretária, porque não me entrava na cabeça como é que aquele problema não foi resolvido nas férias, né? Ela justificou e me passou que já foi resolvido o problema nas salas de aula lá na Escola São Francisco, e que estavam comprando material para resolver o problema do saguão. Então a gente fica feliz em saber que é um problema que veio até a Câmara, que foi solucionado, né, para a nossa comunidade ter uma melhor educação lá na Escola São Francisco, né? Segundo, eu também vou falar um pouquinho da questão da matéria do Jornal Arauto. Particularmente, eu conheço a jornalista que fez a matéria, acredito nela como uma boa jornalista, tenho certeza que no meu caso, onde foi errado no jornal, onde colocaram que eu tinha 6 diárias no ano passado, e quem acessar o portal da transparência sabe que isso não é verdade, são apenas 4, né? Eu tenho certeza que foi um erro que poderia acontecer com qualquer um, não foi de má fé em hipótese alguma, né? Acho que talvez o título da matéria foi um pouco apelativo, e isso fez com que a comunidade, acho que chamasse alguns vereadores, por exemplo, eu fui chamado e fui questionado sobre ter 6 diárias, né? Enquanto colegas tinham 2, outros 3, né? E eu expliquei, não, na realidade não são 6, são 4, o portal da transparência está aí para isso. E também não vou me delongar nesse assunto, acho que sim, merecemos um espaço para colocar sobre o nosso trabalho lá, mas também coloco um ponto final. Tenho certeza que para cada real que eu gastei de diária, no mínimo uns 5 mil eu trouxe em empenho para cá, então está bem pago as diárias que eu fiz, e tenho certeza que vou seguir trabalhando dessa maneira e trazendo recursos para o nosso município. Vamos terceiro assunto. Queria falar em valorização do funcionário público. Muitas vezes a gente não valoriza como se deve o nosso funcionário. A gente tem inúmeras situações de reclamações de funcionários aqui pelos munícipes. E eu citei um pouco antes, quando falava da questão do plantão do hospital ali. A gente não pode apenas achar que o funcionário está sempre errado, que o funcionário atende mal, que o funcionário não sabe o que está fazendo lá. A gente tem situações que também é o munícipe que aborda a situação de maneira errada e acaba recaindo sobre o funcionário. A gente precisa que o gestor, não só da saúde, mas os gestores da Prefeitura de Veracruz, valorizem o funcionário, talvez capacitando, talvez estando mais próximo, talvez colocando alguém para gerenciar e coordenar, quem sabe até um psicólogo para trabalhar junto com o nosso funcionário, uma melhor condição de trabalho. E junto nessa questão da valorização do funcionário, uma coisa que me chama a atenção, que se eu não me engano, ano passado já foi discutido nessa casa, é o espaço físico da nossa prefeitura. Eu estive ali para resolver alguns problemas na semana passada, problemas de ordem pessoal, e eu entrei em algumas salas e eu comecei a perceber o quão, vou usar a palavra, o quão amontoado estão os funcionários da prefeitura. A gente já tem que pensar, já tinha que ter pensado no passado, né, em soluções, talvez ampliação do nosso prédio da prefeitura. Agora é urgente, a gente precisa, de maneira urgente, que o prefeito, o vice, o secretário de administração, olhe pelo espaço físico da nossa prefeitura e possa estar fazendo a readequação, porque fica quase inviável de se trabalhar da maneira que se está hoje. Tá? Um quarto assunto que me chamou a atenção é sobre teste do Covid. Pelas informações que recebi, a gente não tem teste do Covid hoje na Secretaria de Saúde de Veracruz. Os que estão aí estão vencidos. E pessoas que ainda sentem a necessidade de fazer o teste por terem os sintomas e que não têm condições de adquirir, me procuraram dizendo, Marcelo, hoje o valor que eu vou investir para comprar um teste do Covid é 1 litro ou 2 de leite que eu poderia estar colocando na mesa da minha casa do meu filho. E eu tenho dificuldades, tu sabe disso. Lá em casa só eu trabalho, o marido está encostado, muitas vezes é aquele perrengue na justiça para conseguir ganhar o benefício, né? Então eu queria pedir que a Secretaria de Saúde do município desse uma olhadinha e fizesse a aquisição dos novos testes de Covid para que a gente possa, né, ter essa segurança para a comunidade que busca por esse teste. Para encerrar, falar também da manifestação lá na Avenida Paulista.
Eu acho que foi uma manifestação justa, né, organizada e da maneira que a gente espera. Eu sempre defendi manifestações, desde que elas estejam dentro dos limites da razão. Quando a gente passa a vandalizar, quando a gente passa a gritar algumas coisas que fogem do normal, pedindo absurdos, né, como já aconteceu, eu não concordo. Mas da maneira que foi, acho que foi muito bom. Agradecer, como disse o vereador que me antecedeu aqui, Silas. Também gostaria de estar lá, mas pela distância fica bem inviável. Agradecer ao deputado Marcelo Moraes, aqui da região, que foi para lá. Eu falei com ele na semana passada, antes da ida, né? Ele me disse: Marcelão, estou indo, né? Acho que vou representar boa parte do meio eleitorado. Com certeza ele estava representando lá. Um deputado que não só pelos recursos que manda para o nosso município, mas também pelo posicionamento dele de direita, tem todo o meu respaldo e o meu apoio. Seguirei apoiando as pautas de direita e espero que em breve o nosso Brasil possa ter um futuro melhor. Obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Agradeço a manifestação do vereador Marcelo e o último vereador inscrito, o vereador Valcini Goulart. Senhores vereadores, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, comunidade que nos assiste presencialmente. Só para complementar a conversa do vereador Marcelo a respeito das diárias, você teria que ter colocado em 2021 que essa Câmara de Vereadores aqui cortou salário, cortou diária, cortou várias coisas aqui, e que no final do ano teve um superávit bem maior do que antes. E mais uma, vereador Marcelo. Não vamos justificar todos os vereadores, mas cada um sabe da sua justificativa das diárias. Uma das justificativas, exemplo, quando vocês foram para lá, que vocês foram representar o fumicultor. Inclusive, tu discursou na tribuna lá. Então, eu acho que eles têm que colocar o que é de bom para o nosso município. É claro que a notícia às vezes chega distorcida e a gente é cobrado de uma maneira que não é verdadeira. Mas vamos falar, vereador Marcelo, da COP10, da Convenção Quadros, que teve essa reunião do embaixador no Panamá. Se foi muito falado na campanha que esse governo era contra o fumicultor, que através dessa lei, reforma tributária, que foi apresentado lá que para aumentar o imposto que vai diminuir o plantio de fumo, está aí. Qualquer um pode acessar nas redes sociais aí, que está aí, não é mentira. E também, já que eu sou um bolsonarista, vereadora, já que a senhora defende o seu governo, eu queria que a senhora justificasse o que foi a falta de verba do Fundeb, que o governo de Veracruz, o prefeito de Veracruz, teve que tirar 4 milhões do orçamento do município. Porque veio 4 milhões a menos. Só a folha do 13º deu 1 milhão para as professoras, já que se intitula em Defensoria da Educação e tem um deputado dentro do Congresso Nacional, deveria cobrar eles para que chegasse ao seu presidente e que não cortasse verba dos municípios, do FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios. Então, ao invés de ele se preocupar com os municípios, está mandando de novo agora 225 mil toneladas de leite em pó para Cuba, toneladas de arroz, soja, milho. Será que ele vai receber, a garantia para receber vai ser em charuto de novo?
Lamentável. E quando a senhora se referiu na tribuna que a injeção, as pessoas iam virar jacaré, vocês constroem uma narrativa sabendo que a Anvisa não aprovou aquela injeção e que se o seu presidente tivesse comprado e passasse para o povo, quem respondia era ele. Assim, como o legislativo do município de Veracruz, como o executivo, quem responde é quem fornece. Mas o presidente fala de Pelotas, fala das mulheres, não vou citar aqui, e aí tudo está certo. Chama os ajudantes de pedreiro, os auxiliares, que não tem condições, nenhuma mulher quer porque é auxiliar. E que quem ganha até 5 salários mínimos já não vota nele. Mas como que vai votar? Aí ele está chamando as pessoas que votam nele que são mal instruídas, será? A verdade é de ser dita, vereadora. Não tem como esconder. Seu governo está massacrando o Brasil. Dá para ver agora, ocupo o tempo do vereador Gelson, dá para ver agora o que ele causou no Brasil com a fala dele contra Israel. Um cara que apoia a ditadura, um cara que apoia Hamas, que mata criança, estrupa mulheres e tudo. E como é que a senhora me defende um governo desse? A senhora que se intitula dentro do nosso município uma defensora das mulheres. Eu fico pensando em mais uma, vereadora. Vou deixar um questionamento aqui. A senhora sempre questionou, eu me lembro que a senhora falou várias vezes aqui, quem matou Marielle Franco agora? A senhora já sabe que foi um petista. A senhora teria que vir aqui dizer, pedir desculpa para o povo de Veracruz e dizer, descobrimos quem matou, não foi o Bolsonaro, foi um petista. Está a foto dele em todos os lados, mas não vai ser julgado, porque é da mesma corja, daí o STF do lado e aí vai estar fora. Isso é só as pessoas de bem que são presas. Então, fica um questionamento, explica para nós aí. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação, último vereador inscrito. Sendo este o último ato desta sessão, então agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 4 de março, na próxima segunda de 2024, às 18 horas, neste local.